Olá, gente. Boa tarde. Esse é a Otimização Semanal começando. Eu sou a Elisane Andrade, fundadora da Niara, e toda semana a gente está aqui com as principais notícias do mundo da busca. Flávia, boa tarde. Boa tarde, que coisa boa. Agora a gente testando aí um novo horário, o Otimização Semanal antes ir ao ar às segundas, às 8 da manhã, mas a gente decidiu testar esse horário e já vamos aproveitar aí para saber de vocês, se vocês preferem o Otimização Semanal mais cedo, se é melhor meio-dia, se tanto faz. Mas, independente da hora, a gente está aqui para apresentar para vocês a nossa curadoria do que foi destaque no universo do SEO e do marketing de busca de forma geral. Eu sou a Flávia Crisanto, da Experta, e hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos como o Gemini 3, que foi assunto bastante falado na semana passada, mas eu acho que vale hoje, no Otimização Semanal, a gente aprofundar o porquê do Gemini 3 está sendo tão comentado. E a gente vai dividir um pouco do que a gente leu, do que a gente descobriu aí com vocês. Vale dizer também que o Google segue firme investindo em agentes. Não só o Google, mas a gente sabe que as IAs como um todo. Só que dessa vez eu achei bem interessante. Não são só os sites que vão ter que aprender a lidar com os agentes de IA. Fica com a gente que a gente vai contar para vocês quem são esses outros elementos que precisam lidar com os agentes de IA. O Chat GPT lançou uma nova funcionalidade que está sendo bastante comentada e também vai se tornar um guia de compras. A gente vai falar também sobre mais IA no YouTube e novas funcionalidades no Google Meu Negócio. A gente sabe que muitos de vocês aí trabalham com SEO local, então fica de olho para saber que novidades são essas. A gente, essa semana, monitorou algumas declarações dos porta-vozes do Google. Tem o Gary Illies dizendo que a dificuldade de entender toda essa transição passa por um aspecto emocional, é isso mesmo. Até a emoção aí tá sendo justificativa para todas essas turbulências no universo das buscas. E o John Miller alertando que talvez tenhamos que consertar muitas coisas erradas que estão sendo feitas agora em nome do DIO. Aí eu quero saber, vocês aí que estão aplicando estratégias de DIO, estão pensando no futuro? Ele também alertou para os excessos de páginas criadas para Markdown e JSON. E Liz, o Thanksgiving, que é o feriado lá muito importante nos Estados Unidos e que antecede a Black Friday, foi marcado por registros de volatilidade na SERP do Google. A gente vem falando aí sobre várias volatilidades que estão acontecendo nesses últimos meses, mas eu fiquei curiosa, porque você me contou que, além disso, parece que teve uma inundação de receitas erradas para o Thanksgiving. Pois é, imagina você ali se preparando para o feriado, vai fazer uma receita, busca no Google e vê uma receita errada, né? Então, isso aconteceu demais, tem acontecido demais, então, creio que tenha gerado muita confusão. Eu vi ali gente que, de repente, colocou o bolo para assar mais tempo do que o indicado e acabou queimando o bolo, enfim. Então, isso tem acontecido bastante. Tem até um projeto de nome AI Slop, se eu estiver errada, me desculpe, que é o seguinte, depois que, enfim, veio a IA, muito lixo foi sendo gerado. Então, esse AI Slop é isso mesmo, né? Um desleixo da IA, né? De conteúdo. Então, são conteúdos que são de baixa qualidade, que são gerados rapidamente pelo usuário. Então, a IA, a internet, ela veio com esse novo nome, né? Então, vocês vão ver muito por aí esse nome de AI Slop, que creio que não, né? Tem acontecido com diversos mercados, né, Flávia? A gente vê Esse aí termo tem sido muito comentado, e a slop, que é esse lixo que está sendo gerado mesmo dentro da internet por causa do excesso de conteúdos feitos com IA, que não tem qualquer padrão de qualidade, que é simplesmente aquele conteúdo que vai sendo colocado, né? E aí eu vou aproveitar para emendar.
um comentário que o John Miller fez. Eu vou só compartilhar o comentário muito rapidinho aqui para quem quiser depois olhar esse comentário, né, que é que ele falando, né, deixa eu colocar aqui até na tradução, o John Miller falando que mais para frente, não deu para traduzir aqui, mas ele está dizendo aqui, cadê? Que mais para frente a gente vai ter que usar o nosso trabalho de SEO para desfazer o que está sendo feito em nome do GEO, né? Então, a gente vem comentando muito sobre conteúdos, que às vezes, melhores conteúdos que as pessoas estão publicando, listas. Vale lembrar também, Liz, que o próprio Dennis Sullivan comentou recentemente que sobre essas questões da maneira como os parágrafos estão sendo escritos, também pode ser questionável no futuro, e que neste momento a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não está pensando numa estratégia a longo prazo, essa ansiedade da gente colocar, de se posicionar nas IAs, e não estamos pensando na qualidade a longo prazo daquilo que a gente está produzindo. Então, fica o alerta, a gente já teve o alerta do Danny Sullivan, agora o alerta do John Miller, que também fez um outro alerta, né, Liz? Exatamente, exatamente. Eu vou até compartilhar também a minha tela aqui, vamos lá. Ele falou que basicamente sobre. A gente tem visto muito na internet alguns SEOs criando páginas com Markdown. Markdown é como que fala, uma formatação diferente, e esse Markdown eles têm criado, os SEOs têm criado especificamente para as LLMs. Como se as IAs precisassem de uma nova formatação para que eles para entendesse melhor, né, o código. E o John Miller ele fala que não, né? Vou até ir aqui na resposta dele, ó. Aqui, não tenho conhecimento de nada nesse sentido. Do meu ponto de vista, os mestres em direito, deve estar aqui traduzido, são treinados em ler e analisar páginas web comuns. Então, assim, a IA, ela já lê HTML, né? Não teria problema nenhum de você continuar com o seu site em HTML normal, e a IA ela conseguiria entender. Então, assim, por que eles iriam querer ver uma página que nenhum usuário vê? Né? Então, assim, esse aqui é mais um alerta, né? Mais uma mensagem aqui do John Miller, do Google, dentre outras que o pessoal do Google já vem falando sobre isso, sobre robots, TXT para LLM, enfim, agora vem aqui o Markdown, ele diz que não é necessário, você pode continuar ali com a sua página HTML normal, que a IA ela vai ler esse conteúdo normalmente. Agora tem, por continuar nesse batidão que a gente está falando de declarações de especialistas do Google, tem uma declaração aqui que eu não quero deixar de comentar. Eu adoraria saber qual que foi a reação da comunidade de SEO brasileira em relação a essa declaração do Gary Elias. Deixa eu tentar traduzir para o português aqui. E aí, o que ele falou? Ele reagiu, na verdade, né, a um texto do Bing Webmaster Blog sobre como a busca com IA está mudando a forma de medir conversões com usuários, explorando respostas e conversas. E aí, o que ele falou, né? Que realmente está sendo um momento difícil para todo mundo, já que a gente está tendo aí um problema real com a redução de cliques, toda a web, de forma geral, com todas essas mudanças de SERP. Mas, e aí o que ele diz praticamente, né, é que essa está sendo uma mudança difícil de aceitar emocionalmente, que o problema é muito mais emocional do que, na verdade, real, vamos dizer assim, né? E que ele acredita que o mercado vai se adaptar e que essa é uma mudança que, inclusive, os próprios profissionais do Google estão tendo dificuldade de aceitar, porque a gente está acostumada aí com aquela lista dos 10 resultados na SERP, mas o que eu entendi ao final, tá? E aí eu acho que é o que fica aqui para a gente é inevitável.
Então, a gente vem vendo aí algumas declarações acontecendo sobre essa possibilidade das buscas irem para o AI Mode, apesar de não ter sido confirmado, do Google ter falado que foi um erro lá do porta-voz, que não faz parte da equipe de buscas, mas a gente vê que de pouco a pouco a gente está sendo preparado e que essa evolução é inevitável. E aí, Liz, você comentou lá no começo do programa, sobre essa questão das receitas, né? E a gente está falando aí desse AI Slop, que é um novo termo que está vindo aí, mas muito dessas mudanças que aconteceram, elas, inclusive, há quem atribua essa questão do problema das receitas à chegada do Gemini 3. Então, acho que vale a gente comentar aqui na Otimização Semanal por que ele está sendo tão impactante. Na semana passada, a gente comentou que parte das buscas, aquelas que são mais complexas, elas vão ser direcionadas para o AI Mode, que está utilizando o Gemini 3 nos Estados Unidos para assinantes Pro e Ultra. Então, a gente tem aí uma série de pequenos impactos com a chegada do Gemini 3 que eu acho que vale a pena a gente comentar, não vale? Sim, principalmente para a gente SEO, né? Então, o Gemini 3 ele veio aí com novos recursos, vou até compartilhar aqui. A gente vai deixar todos os links das matérias na legenda, seja no YouTube ou também no LinkedIn. Então, aqui o Gemini 3 ele lançou na semana passada, então foram novos recursos. Né? Como eu falei, para o SEO a gente tem aí uma forma diferente do Query Funnel. Ele já quebra essa consulta do usuário em múltiplas subconsultas, algo que ele já fazia, tá? A gente já vê isso na SERP, mas agora ele ele gera em média ali, analisa 10,7 consultas fan-out por prompt. É um pouquinho técnico isso, né, Flávia? A gente tem que ter, a gente SEO tem que ser um pouquinho técnico hoje em dia, então é só para explicar que ele vai realmente analisar diversas páginas web e ele vai. O Query Fanout é um desdobramento da query. Então, eu pegar a sua query inicial e responder todas as dúvidas do usuário. Então, além disso, deixa eu até baixar aqui que tem um vídeo também aqui embaixo, ó, vamos lá, aqui do Google, ele é mais interativo, né? A tela dele ali com gráficos, enfim, tem uma interação maior com o usuário, ele vai responder perguntas mais complexas também, como a Flávia falou ali. Então, inicialmente nos Estados Unidos, mas em breve em todos os países. Até na Alemanha, eu vi que o pessoal já está vendo se eu falo errado, Guia da Web. Não sei se é esse nome que já tem. O WebGuide está sendo bastante utilizado. Tem. Então, me falem para a gente, se quer aparecer para vocês aí também. Avise aí, gente, nos comentários para a gente, enfim, ficar sabendo como chegar aí no Brasil ou para vocês, principalmente. Flávia, sei que tem bastante novidade também, até sobre se está alucinando ou não ainda. Exato, eu acho que é bem legal a gente falar do Gemini 3, porque você traz aí essa questão dele estar ampliando o número de query fanouts, o que mostra, assim, que ele está ampliando esse contexto e a semântica daquilo que a gente está pesquisando. É um aprofundamento e junto com isso também, então, ele está se tornando cada vez mais multimodal, então ele está dando respostas em outras formas, mas a gente não pode deixar de destacar que teve um outro estudo também que mostrou que ele está alucinando mais do que as versões anteriores, o que não surpreende, porque como ele está tentando aprofundar um pouco mais, ele está, então, alucinando mais. Quem trouxe isso, e a gente vai deixar o link aqui para quem quiser se aprofundar, é um blog que é muito bom para a parte de SEO técnico, principalmente voltado para IA, que é o do Dejan, que é o dejan.ai, tá? Quem quiser acompanhar esse blog, eu acho que vale muito a pena.
E por que isso é importante da gente comentar sobre essas alucinações, sobre a gente estar educando cada vez mais o mercado para essas possibilidades? Porque essa também foi uma constatação que veio pós-Black Friday. A gente acabou de passar pela Black Friday, a gente começou aí o programa falando desse problema, né, da quantidade de receitas que vieram erradas, devido aí a essa questão do AI slop, alguns atribuindo também a essa chegada do Gemini 3, então a gente tem aí alguns comentários feitos em relação a isso, mas teve um estudo apontando, e isso está lá no site do E-Commerce Brasil, que 10% dos consumidores já utilizam a IA do Google. Já utilizaram, inclusive, nessa Black Friday. Né? Então, o uso ele está sendo mais amplo, que é normal, que é natural, mas com essas alucinações a gente precisa também ter uma comunidade e também os nossos clientes, de forma geral, mais educados para isso. E aí, outra pesquisa também, Liz, trouxe quais foram as marcas mais desejadas na Black Friday aqui no Brasil. Você tem alguma sugestão de quais foram? Mais desejadas? Nossa, Ou não tenho mais ideia. pesquisadas aí também. Pesquisadas? Não tenho Não. ideia. Parece meio óbvio. Teve um estudo também que mostrou que basicamente a Black Friday ela tem sido o foco dela tem sido para aquisição de questões mais pessoais. Então, não me surpreende Apple e Samsung, porque está diretamente ligado a celulares, então as Nossa, pessoas. eu comprei um celular Samsung, hein? Então, Ó, você está dentro terceira. dessa frente, então você pode ver que é realmente o que os Aham. consumidores estão esperando. Moda, mas aí complementando, moda, perfumaria, informática, estão entre as categorias mais buscadas no aquecimento da Black Friday, que é o universo do e-commerce, né? Mas falando em e-commerce, essa semana, quer dizer, na última semana, o comentário foi sobre esse lançamento do Shopping Research dentro do Chat GPT. E aí eu quero Exatamente. saber se você deu uma olhada nisso, o que você está sabendo sobre essa questão. Eu sei do ChatGPT, mas também sei do Perplexity. Então, assim, foi uma corrida para as IAs, para os chatbots lançarem algo para a Black Friday. Eu sei que, enfim, teve o ChatGPT, mas também eu vou mostrar aqui da Perplexity, que é bem semelhante ao do ChatGPT, tá? Então, aqui o pessoal da Perplexity correu para lançar, como eu falei. Então, o ChatGPT eles fizeram uma parceria com o Shopify. Então, quem tem o Shopify consegue comprar ali via chatbot, não precisa nem sair dali. Aqui na Perplexity eles fizeram uma parceria com o PayPal, né? Então aqui no PayPal, aqui na Perplexity, desculpa, você consegue pedir um produto, pesquisar sobre um produto e vem aqui no, como é que fala? Aparece para você já aqui a imagem, o preço, as informações para você comprar aqui direto no chat. E uma coisa legal é que ele guarda o seu histórico. Então, estava lendo aqui, se você, por exemplo, pesquisar hoje sobre uma calça para viajar para, não sei, vou falar aqui para Porto, eu moro aqui em Portugal, aqui em Lisboa, vou para Porto. Uma calça. Se eu pesquisar na semana que vem sobre uma bota, né, ele vai identificar o período onde eu estou, o meu histórico, e vai ligar isso. Ah, você comprou uma calça, então agora eu vou te dar uma bota que combine. Então vai ser bem interessante essa personalização, sabe, do resultado. E aí, como a gente falou, né, não é somente SEO, otimização, tem muito a ver com o histórico que o usuário tem ali no chat, mas vai ser bem interessante acompanhar esse novo comportamento que agora o usuário vai ter comprando via chatbot. Eu Então, não acho sei se você que já usou aí, Flávia, me fale se você tentei, já. mas para mim ainda não está disponível. Até fiz alguns testes aqui para ver se ele me entregaria dessa forma. Eu uso o Chat GPT Aham. Pro, mas ainda não foi disponibilizado, mas parece que vai ser bem rápido aí, né? E aí, Liz,
é o que a gente vem falando muito aqui no programa, e agora que eu estou começando a ver alguns outros profissionais de SEO trazendo essa questão, que a gente vê, eu vou reforçar esse ponto aqui, que a gente vê muitas pessoas preocupadas em fazer, estou fazendo um agente de SEO para isso ou para aquilo, aí quer aprender a usar a IA para produzir esses agentes. E realmente, assim, pode ser útil no dia a dia, seja para produção de conteúdo, seja para métricas. Inclusive, a gente até discutiu aí sobre um outro artigo, né, que não vai ser necessariamente isso que vai mudar o jogo, mas poucas pessoas estão falando sobre como otimizar os sites para os agentes de SEO, que é uma coisa que a gente fala todo o programa, dessa importância da gente ter uma parte técnica bem configurada, um HTML limpo. A gente começou o programa falando aí do John Miller, falando, ok, a gente tem que ter um esquema, mas não é sair aplicando o esquema à torta e à direita, a gente tem que fazer uma aplicação muito correta e quando necessária. Então, a gente tem que literalmente deixar os nossos sites preparados para essa frente, né? Porque a gente vai viver daqui para frente um SEO que vai ser muito voltado para os agentes. Então, se pessoas não têm paciência, agentes de SEO, na verdade, a paciência nem existe dentro delas. E você sabe que teve uma coisa muito interessante, Liz, que eu achei engraçado também, eu acho que vale a pena a gente comentar, porque a gente está falando aqui de preparar os sites para os agentes. Mas será que as pessoas estão preparadas para atender agentes? Você imaginou? Pois é, eu vi essa notícia, me fale sobre isso. Eu sei que tem agente que liga para a loja. Deixa eu mostrar aqui. Cadê? É esse aqui. Não, é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar que vai funcionar. Isso aqui é uma função que está sendo, para variar, testada nos Estados Unidos, né? A gente acaba falando de muita coisa que está em teste, mas basicamente peça ao Google para ligar para empresas locais por você. E aí, basicamente, esse agente ele vai pedir para ele ligar para empresas em nosso nome. E vai pedir para ele coletar informações sobre produtos disponíveis, descontos e coisas desse tipo, né? E ao rolar, aqui dentro a ideia é que dentro do Google My Business tem essa opção, deixa o Google ligar, e aí ele vai fazer algumas perguntas personalizadas. Adoraria testar para ver se vai funcionar realmente, mas eu acho que é uma curiosidade que a gente não poderia deixar de falar aqui, porque assim, a gente fala, o seu site tem que estar preparado, mas os humanos também, talvez, que estejam aí trabalhando dentro do negócio local, eles também vão precisar estar preparados para receber essas perguntas. E aí o SEO também tem muito a ver, porque o SEO ele está preparado para entender quais são as perguntas que o consumidor faz. E por que não também poder colaborar aí com o negócio no dia a dia. E aí, eu queria também só falar uma coisa que eu acho que, assim, de tudo que eu li essa semana, tem uma coisa que me deixou feliz, né? Eu não sei o quanto isso vai vingar. A gente, ano que vem, por exemplo, está vindo aí para um ano de eleições, vai ser uma eleição com IA. Essa semana, Liz, eu não sei você, eu queria saber de você também. Essa semana eu me senti enganada. Estava eu scrollando o Instagram e apareceu um vídeo de um leão, uma família de leão, leoa e um filhotinho. E aí o leão batia no filhote, aí a leoa vinha em seguida e batia no leão. E aí a minha primeira reação foi, ai, que bonitinho, né? E depois eu descobri que aquilo era um vídeo de IA. E eu confesso para você que eu não consegui identificar que aquele vídeo era feito por IA. E aí isso é uma preocupação real que a gente tem, né, dentro do contexto geral, da gente pensando. E aí eu acho que o Google ele anunciou que está implementando a verificação de imagens por IA também no Gemini. A gente está falando do Gemini, né? Eu acho que a gente tem esse programa dedicado um pouco, e ele vai permitir que as pessoas possam subir a imagem
e aí perguntar: essa imagem é gerada por IA? Então, assim, eu acho que a gente realmente vai precisar desse tipo de cada vez mais desse tipo de verificador vindo das próprias empresas, porque a gente não vai ter condição de ficar fazendo, vai ser humanamente impossível a gente fazer todas essas checagens, né? Então, eu acho que são notícias boas que a gente tem e a gente espera de verdade que as empresas tenham aí esse comprometimento com essa questão da identificação, né? Mas eu acho que vale a pena a gente também Tem falar de até algumas comentário novidades. aqui, Flávia, ó, que acabaram de descobrir que o vídeo Ah, do Leão é legal, é IA. Não isso. sabiam. Você já viu Exatamente. essa história? Não, porque o vídeo é muito fofo. Você fala assim, ai que lindo, a leoa defendendo o filhote. Aí, de repente, você descobre. E detalhe, foi um vídeo compartilhado por um canal, por um Sim. perfil grande, e não tinha qualquer identificação que aquilo era IA. E ali eu falei, Uhum. eu me senti assim, falei, eu não vou ter condição, né? Uhum. Então, essa frente, eu acho que ela é extremamente importante. Mas a gente também tem novidade aí para outras frentes. Falar em IA, né, Liz? O YouTube, Exatamente. né? Então, você comentou de vídeo, vai ter novidade também no YouTube relacionado à IA. Então, o YouTube, claro, do Google também vem com diversas novidades aí de IA generativa. Então, você vai conseguir, até aqui, ó, incluindo clipes independentes, fundos em tela verde, playground de IA, você vai conseguir animar também uma imagem, colocar voz, colocar som ali na imagem. Então, imagina, Flávia, como é que vai ser a internet após esse lançamento aí do YouTube, né? Então vai ter muito mais, vou até usar o termo agora que eu aprendi, que é o AI Slop, né? Aí E a na Slop, internet exatamente. vai ter muito mais, então prepare-se aí, você que é criador de conteúdo, em breve vai ter aí o AI Playground para você já usar essas ferramentas todas aí do YouTube. Tem outro recurso que eu não sei quando o YouTube vai colocar no ar, eu li isso já tem um tempinho, vai ter também como se fosse um AI Overview no YouTube, ele vai conseguir ler o conteúdo do seu vídeo e já Trazer um descrever, já resumo. posicionado Já está direto. Então, aparecendo para mim às vezes, Liz. Para tá vendo? vocês, Mais quem usa uma forma YouTube, aí da está gente. aparecendo o AI Overview do YouTube, gente? Queria saber. Me falem se está aparecendo. Eu não vi ainda que não tem, mas, de novo, uma outra forma da gente otimizar, que a gente já falou, né? Otimizar vários canais aí, a influência total aí dos nossos conteúdos para melhorar, enfim, a visibilidade do nosso site. Um outro conteúdo que eu vou compartilhar com vocês, rapidinho aqui, o Google Post, né? O Google, ele lançou o agendamento e a publicação de posts no Google Meu Negócio. Então, você aí trabalha com SEO local, sabe que agora você pode agendar essa publicação sua em diversos perfis do Google Meu Negócio. Não sei se Jane está aqui, ela sempre acompanha a gente, né, de SEO local, mas se tiver outro SEO local também, dá um alô para a gente nos comentários. Esse recurso aqui, ele já está disponível para vocês, né, para todo mundo, na verdade, desde do mês passado. Então, mais uma forma aí de você conseguir agendar publicações, enfim, você vai parar de fazer esse trabalho duplicado, como o próprio Google fala aqui. A gente precisa otimizar o nosso tempo, otimizar os nossos recursos. Isso aqui é mais uma forma de você conseguir fazer isso aqui rapidamente em todos os perfis que você tem aí do Google Meu Negócio. Mas essa Interessante não essa é novidade. a única novidade. Ó, tá falando que aqui ainda não. Essa não é a única novidade do Google, né? Como sempre, a gente tem bastante novidade e a última delas eu vou chamar aqui o Cadu, que é o nosso comentarista técnico. Então, ele vai comentar aqui sobre uma novidade que também foi lançada recentemente pelo Google. Deixa eu chamar ele aqui para Enquanto você chama fala, Cadu, eu para a já tela. vou pondo a bola para ele. Boa tarde, Cadu.
Boa tarde. Toda essa questão que a gente trouxe hoje, eu acho que Cadu vai aprofundar um pouco mais, assim, a gente não tem mais para onde correr quanto ao volume de conteúdos produzidos pelas IAs e pela multimodalidade e multicanalidade que a gente vai ter que aprender a trabalhar. Mas aí eu acho que tem um ponto, olhando para o copo meio cheio, vamos dizer assim, que mostra o quanto o trabalho do SEO vai ser importante. Porque só um profissional de SEO, em meio a tanto conteúdo, a tantas questões, para conseguir fazer com que um conteúdo, uma página consiga performar. Por isso esse trabalho, acredito que o nosso trabalho continua extremamente importante. Emocionalmente, como diz o Gary Ilais, estamos emocionalmente abalados, mas a gente sabe que mais do que nunca o trabalho de SEO segue importante. E é isso que você acredita também, Cadu? Tocando a bola para você? Com certeza. Até fazendo um comentário sobre os agentes que vão fazer compras, eu assisti, tem um canal no YouTube que eu tô viciado, que é de uns devs front-end, que eles ficam fazendo batalhas de aleatórias. E aí uma que eles fizeram foi uma batalha para criar um agente que fizesse compra de pizza usando IA, né? E o mais impressionante foi que todos eles tiveram muita dificuldade de fazer funcionar, sabe por quê? Algum de vocês chuta o motivo? Que eles não conseguiram Porque ele fazer não conseguia ler os sites. Exatamente. Alguns sites eram feitos com JavaScript, por exemplo, então o agente não conseguia navegar, e elementos básicos, como, por exemplo, um botão de compra, não era um botão, era uma div que foi feita para ser um botão. Então, o agente ele não conseguiu, basicamente, eles tiveram que hackear o HTML dos sites para conseguir fazer o agente fazer a compra da pizza. Eles conseguiram, é bem interessante, eu vou colocar depois aqui na descrição do vídeo, esse vídeo. É bem interessante o que eles fizeram, o experimento é muito legal, mas teve toda essa dificuldade técnica de conseguir fazer o agente funcionar, porque os sites não seguiam os padrões web, não eram acessíveis, e os agentes não conseguiram funcionar. E a gente está falando de HTML, e isso é que me deixa, assim, às vezes um pouco impressionada. A gente está falando de HTML, que é a base da web. O desenvolvedor é o primeiro contato que a gente tem com o desenvolvimento, geralmente é o HTML, né? Depois um CSS limpo. Então, assim, a gente está falando do básico, do básico. E aí, até aproveitando novamente, o John Miller ele falou sobre isso, sobre essa questão do HTML bem estruturado, CSS limpo e hierarquia de informação bem implementada, H1, H2, H3, H4 e por aí vai. Botão sendo identificado, área label, quem não viu a gente falando sobre o área label há alguns programas atrás, então assim, a gente está falando de algo que não é nenhuma novidade, mas que não é implementada. Com certeza, com certeza. Mas me fala, Cadu, qual é a novidade? Porque eu sei que teve um vazamento aí, né? Então me fala qual que é a novidade dessa semana. Do Gemini que você diz, ou do ChatGPT? Aqui tiver, manda aí. Qual que é a primeira Se novidade? tiver mais de um, me fala. É porque tu falou Gemini, foi só uma brincadeira. É porque a Liz falou Gemini, mas na verdade a novidade é do ChatGPT, né? Então Isso. o ChatGPT ele vai começar a exibir anúncios dentro da plataforma, né? O Gemini também já está começando a exibir anúncios. Teve várias pessoas que já mostraram que o próprio AI Mode, o Gemini vai exibir anúncios, mas o ChatGPT também já está experimentando a exibição de anúncios. Então, assim, parece que está em teste nos Estados Unidos. Eu acredito que seja pelo fato deles estarem lá, tem toda uma questão de privacidade. A gente sabe que Brasil e Europa são extremamente restritivos em relação a isso. Isso explica por que tudo que é novidade demora para chegar, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Mas eles estão testando lá, já teve algumas pessoas que viram isso, né? São usuários do próprio Estados Unidos, mostraram prints, né? Então, essa é a novidade no caso do Gemini, né? Não é ChatGPT, Gemini mesmo. A gente, assim, é um vazamento que a gente sabe que já era esperado também. Inclusive, aproveitando, a gente não teve tempo de dar todas as notícias essa semana, mas uma nova CEO foi contratada pelo ChatGPT exatamente para aprimorar os produtos e ela vai trabalhar junto com o Sam Altman. É o Sam Altman mesmo, se eu não estiver falando errado, porque às vezes eu confundo os CEOs. Então, assim, tem uma corrida muito grande e ela está trabalhando diretamente nessa frente de produtos. Então, assim,
é inevitável que a mídia paga chegue tanto nos serviços de inteligência artificial do Google, como o ChatGPT, porque esses produtos precisam sobreviver, né? A gente viu até um vídeo essa semana, não foi, Cadu? Que dos usuários do ChatGPT, somente 6% assinam realmente a plataforma, né? Então, assim, eles têm que monetizar esses outros 94% de alguma forma, e é com anúncios. Com certeza. Exatamente. Com Então, certeza. não tem como correr. Eu até li um artigo, acho que foi ontem, falando que eles vão seguir o mesmo caminho do Facebook, que no início o Facebook, para quem viu o filme deve ter visto essa história, que o Mark Zuckerberg não queria colocar anúncios e no final das contas ele percebeu que não tinha opção. A única maneira de monetizar seria com anúncios, ninguém pagaria para uma rede social, embora hoje a gente veja pessoas pagando para o X, pagando para o próprio Instagram, etc. Naquela época não fazia sentido pagar para uma rede social. As IAs têm muitos utilizadores, o ChatGPT falou que ele tem mais de 700 milhões de usuários ativos semanais na plataforma, mais uma porcentagem ínfima de utilizadores que pagam de fato, a grande maioria não paga. Então, a maneira que eles estão vendo de monetizar a plataforma é através de anúncio. Então, é o caminho natural. Vai ser anúncio e não vai ter muito jeito. Isso só para a gente caminhar aí para o final, me lembra uma conversa do Tom Critchlow, que é também uma pessoa que eu gosto bastante de acompanhar, e ele lembra para a gente o seguinte: tanto o Google quanto o ChatGPT, como qualquer outra empresa, Perplexity, por aí vai, a gente vai caminhar para essa questão dos anúncios, mas para que as pessoas utilizem, elas precisam ter certeza e confiança suficiente de que as respostas entregues ali naqueles canais são respostas de confiança, respostas necessárias. Aquilo precisa ser integrado à jornada de busca dos usuários de forma geral. E para que essa integração aconteça e para que essa utilização aconteça, eles precisam de conteúdo e precisam de conteúdo orgânico, precisam das pessoas produzindo conteúdo. Então, eles vão precisar achar esse equilíbrio entre o pago e o orgânico, e a gente, mais uma vez, espera que isso realmente beneficie, de alguma forma, as buscas e o marketing de busca de forma geral. Exatamente, exatamente. Bem, muitas novidades essa semana, né, Flávia? E Como tudo sempre. rápido hoje, né, Liz? Conseguimos fazer em mais tempo? Me digam nos comentários, falem pra gente se vocês gostaram desse horário, se querem que continue nesse horário de meio-dia. Junto do almoço de vocês, né? A gente está aqui com as notícias, então espero que tenham gostado, né? Flávia, Cadu, muito obrigada, né, por mais um programa, o 15º programa nosso. 15º programa, que coisa boa, né? Que venham muitas otimizações semanais. Obrigada pela companhia de quem estava aí. Mandem sempre para a gente sugestões do que a gente pode melhorar, o que vocês gostariam de ver aqui na Otimização Semanal, que a gente realmente tenta trazer tudo que a gente vai acompanhando. É uma curadoria intensa, muitos artigos, zilhões de conteúdos. Então, por favor, contamos com vocês. Obrigada, Liz. Obrigada, Cadu. Obrigado, pessoal. E para quem está almoçando, bom apetite aí para vocês. Na próxima eu trago minha marmita. E só lembrando, a Black Friday da Niara vai até sexta-feira, então até o dia 5 você pode aí aproveitar a promoção de 50% a mais de crédito, né? Assim, você paga o anual e leva o equivalente a 18 meses de conteúdo e mais bônus. Então, vou deixar também o link aqui na legenda. Aproveite já! Aproveita aí, gente. Não é sempre tem Black Friday da Niara, não. Isso aí. Tchau, gente. Até o próximo programa.